Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, gostaria de iniciar esse áudio de hoje fazendo a seguinte pergunta a você. Você está enfrentando alguma situação em alguma área da sua vida que para você acha que é o fim? Você já olhou, já pensou, já orou, já conversou, mas que para você não há outra alternativa. Realmente aos seus olhos é o fim de tudo. Tenho percebido, amados, e entendido de Deus que muitas vezes a maneira que Ele tem de trabalhar nosso caráter, de forjar nossa identidade nele, é Ele deixando algumas situações em nossas vidas chegarem, entre aspas, ao extremo. Muitas vezes enxergamos Deus com visão e entendimento distorcidos. Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos, somos ingratos e não queremos de forma alguma o trabalhar de Deus em nós? Muitas vezes nós oramos, pedimos coisas a Deus, bens materiais, e que Ele nos dá. E depois, quando Ele resolve mexer nesse bem que Ele mesmo nos deu, para talvez nos colocar em um patamar ou nível maior ou melhor, nós não aceitamos e às vezes até o rejeitamos. No livro de Jó, no capítulo 1, verso 21, diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei quanto a você, mas esta é a maturidade que entendo que eu preciso chegar em Deus, amados. Se Deus é um Deus de propósitos, não tenho que amaldiçoá-lo ou rejeitá-lo quando Ele vem até mim, ou minha casa, ou minha família, para fazer algo. Tenho, na verdade, que procurar entender o que Ele está me propondo, já que tudo que Ele faz é bom. Mas a nossa realidade é que quando entramos em algum processo com Deus, começamos a orar, a jejuar, a fazer campanhas e propósitos, e se Deus não nos responde de imediato, achamos que Ele se esqueceu de nós. Começamos a olhar apenas para nós mesmos, para a nossa dor, para a nossa prova, para a nossa humilhação. E se não vigiarmos muito, irmãos, corremos o grande risco de acatar conselhos como a de esposa de Jó, que disse: amaldiçoa a Deus e morre, como está descrito lá em Jó 2, versículo 9. E a verdade é que nós somos muito mais tendenciosos a acatar conselhos como este do que olharmos para Isaías 49, 15 e 16, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então esse é o nosso Deus, amados. Nada passa desapercebido diante dos olhos do nosso Deus. Quero compartilhar com você 2 episódios com 2 pessoas específicas na palavra do Senhor. A primeira é Joquebede, mãe de Moisés. Em Êxodo 2, dos versos 3 a 10, você pode compreender melhor o relato da história, mas eu não vou ler todos os versículos para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas o verso 3 diz o seguinte: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Então, amados, esse texto está dentro do contexto que Faraó dá ordem para as parteiras matarem todo o filho homem das mulheres hebreias. Está descrito lá em Êxodo capítulo 1. Então, diante desse versículo que nós acabamos de ler, amados, coloque-se agora no lugar de Joquebede. Você consegue perceber o desespero dessa mãe? A dor em seu coração de não saber ao certo o que iria acontecer com ele? Ou quantas situações possíveis poderiam ocorrer? Por exemplo, Moisés se mexer lá dentro desse cesto e virar o cestinho, cair no rio. Algum animal aquático atacar esse cesto. Ou até mesmo a filha de Faraó, quando pegou Moisés, pegou a criança, levasse para o próprio Faraó e Faraó desse a ordem para que fosse executado como foram executadas as outras crianças. Então, diante dessa circunstância aqui, Joquebede não pôde fazer nada além
de apenas confiar em Deus e soltar o seu Moisés, né? Então, amados, quando eu olho para essa situação de Joquebede, eu não consigo imaginar uma situação, entre aspas, normal e tranquila, mas desesperadora. Já a segunda pessoa que eu gostaria de falar é Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 30, dos versos 1 a 4, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então, amados, novamente te peço que se coloque no lugar de Davi, ou mesmo no lugar de algum dos seus oficiais que tiveram as esposas, os filhos levados cativos. Eu tento imaginar esse episódio, o que passou pela mente de cada um deles, né? Verem toda a cidade queimada, destruída, sem saber ao certo como estariam, né, suas esposas e filhos. Talvez muitos deles pensaram ser o fim de tudo. Mas ao iniciar esse áudio, eu te fiz a seguinte pergunta: você tem enfrentado alguma situação em alguma área da sua vida que para você considera o fim? A princípio, né, amados, em ambas as situações, Joquebede e Davi certamente se desequilibraram, né, se desesperaram com a situação que estavam enfrentando. De repente se viram numa situação que não sabia mais o que fazer. Ou seja, né, Joquebede, que não podia mais esconder Moisés, tinha que fazer alguma coisa para tentar salvar a vida dele, e Davi também, que já não sabia mais o que fazer, para onde ir, não tinha mais iniciativa a não ser chorar e se desfalecer de choro e tristeza. E esta, amados, é a reflexão que eu gostaria de trazer a você nesse dia de hoje. Qual tem sido o seu Moisés que você tem que proteger para que não morra? Qual tem sido a sua Ziclague? Tem sido o seu relacionamento, o seu casamento? Tem sido seu trabalho, sua profissão ou seu ministério? Ou será que tem sido suas finanças, sua saúde? O que tem te causado medo, desespero, né? Feito você se sentir assim um derrotado, um incapaz, ou alguém que falhou, mesmo servindo um Deus tão grandioso e poderoso que pode todas as coisas. Mas enfim, amados, eu quero finalizar dizendo a você que as adversidades e talvez as situações, entre aspas, sem saída, sem alternativa, elas virão. E o que fazer? Apenas uma coisa: entregar e confiar nas mãos do Deus que você serve. O Deus que eu sirvo, amados, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nunca em toda a eternidade fez algo de errado para os que o amam, e jamais deixou que algo passasse, né, desapercebido diante dos seus olhos. Veja como foi o desfecho desses dois episódios que falamos. Joquebede, quando entregou o seu Moisés a Deus, Deus o restituiu a ela e ainda fez com que, junto com Moisés, seu filho, ainda viesse prosperidade e recursos financeiros. Quando lemos Êxodo capítulo 2, verso 9, diz assim: Então lhe disse a filha de Faraó a Joquebede: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Já Davi, quando se levantou, enxugou suas lágrimas e recobrou as suas forças, sobre a direção de Deus, foi atrás dos amalequitas e os derrotou e retomou tudo que havia perdido e ainda mais. Em 1 Samuel capítulo 30, versos de 18 a 20, diz assim: Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi
todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Enfim, meu amado, é assim que o nosso Deus faz. A situação diante dos nossos olhos naturais talvez esteja impossível, caótico, sem alternativa, sem saída ou sem solução. Mas Deus, além de ter a solução, ainda tem algo mais a acrescentar para nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, nesse dia de hoje, qual é o meu incentivo para você, meu amado, meu irmão, minha irmã? Entregue agora o seu Moisés, a sua Ziclag, nas mãos do Senhor Deus e permita que Ele faça por você, como fez a Joquebede e a Davi. Amém, amados? Então, se esse áudio agregou algum conhecimento para você, despertou alguma coisa em você, compartilhe esse áudio, esse vídeo, com um amigo, com uma amiga, com um colega aí de trabalho, com seus parentes. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal Palavra e Psicologia. Sempre temos aqui incentivos, sempre temos aqui uma palavra do Senhor para a sua vida. Coloque aí o seu pedido de oração. Se você tem alguma necessidade aí nos seus comentários, pode deixar aí o seu pedido, que a gente sempre tem orado pelos inscritos do canal, sempre temos aí colocado diante do Senhor as suas vidas, em nome de Jesus. E assim, amado, que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fortaleça a sua vida, abre os seus olhos, recobre aí os seus ânimos, as suas forças, para que você possa continuar prosseguindo, aí diante desse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.